Começa agora na Mundial Salutes, um programa que resgata as medicinas tradicionais e aborda as novas técnicas para a saúde integral, qualidade de vida e bem-estar. Apresentação do especialista em acupuntura e terapeuta quântico, João Carlos Baldan. As 4 leis da espiritualidade na Índia dizem o seguinte: primeira, a pessoa que vem é a pessoa certa. Ninguém entra em nossas vidas por acaso. Todas as pessoas ao nosso redor, interagindo com a gente, têm algo para nos fazer aprender e avançar. A segunda lei diz respeito ao que acontece. Aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Nada, absolutamente nada acontece por acaso em nossas vidas e poderia ter sido de outra forma, mesmo no menor detalhe. Tudo começa na hora certa, nem antes e nem depois. Quando estamos no ponto para iniciar algo é que as coisas acontecem. Por fim, a 4ª lei. Quando algo termina, termina. É simplesmente assim. Se algo acabou em nossas vidas é para a nossa evolução. Por isso, é melhor sair em frente, enriquecido com a história e a experiência. E lembre-se, nenhum floco de neve cai em lugar errado. 23h01, muito boa noite a você, ouvinte da Rádio Mundial, muito obrigado por sua companhia, sua audiência, seja muito bem-vindo. Eu sou João Carlos Baldan, eu sou acupunturista tradicional, pós-graduado em acupuntura e especialista em psicopatologia. Trabalho com medicina complementar, isto quer dizer com medicina ancestral chinesa e as técnicas de ponta na área como medicamentos quânticos, florais e agora mais recentemente também com biorressonância. Eu trabalho com medicina complementar e não recomendo que você deixe de se passar por seu médico, mas recomendo mais ainda que passe por uma consulta com a gente, que a nossa medicina complementar hoje está avançando muito. Começa aqui então o programa Salutes em Ressonância com a Vida, com os trabalhos técnicos de Jeremias. Entre os mais belos temas que aprendi em meu curso de extensão universitária ou de especialização em psicopatologia, o que mais me chamou a atenção foi a epigênese ou epigenética. Ao saber que ao ser fecundado o óvulo no ventre da mãe começa um verdadeiro milagre da vida, é realmente algo impactante. É quando todos os reinos até então realizados na Terra começam a ser desenvolvidos no feto, dentro do útero materno, até que se forme um novo ser. Cada fase, cada elemento se fixando no corpo. Água, madeira, fogo, terra, metal. Formação do ser via reinos aquáticos, terrestres, reptiliano, até chegar nos animais mamíferos. Muito bem, a epigênese ou a epigenética é a base da microfisioterapia, que é uma técnica moderna, embora seja desenvolvida na década dos anos 80, baseando-se na embriologia e na filogênese. Para falar sobre este assunto, eu tenho o prazer de receber aqui o colega, amigo, Sérgio Bastos Júnior, para explicar um pouco para os nossos ouvintes o que é a técnica da microfisioterapia e como é que ela atua no mundo moderno, nas patologias modernas. Muito boa noite, Sérgio Bastos, seja muito bem-vindo ao programa Salutes. Boa noite, João Carlos, boa noite, amigos da Rádio Mundial. É um prazer também meu estar aqui com o meu grande amigo, nos conhecemos há mais ou menos uns 3 anos já, né? Por aí. E estou aqui para falar um pouquinho sobre a microfisioterapia, para dar mais algumas informações para os seus ouvintes sobre o que é a microfisioterapia.
Para indicar a nossa audiência para pessoas de cidades mais distantes de outros estados, países ou outros planetas e galáxias, indique a internet como canal www.radiomundial.com.br/ao vivo. Nós temos ouvintes em Porto Alegre, como Luiz Chieli, mas também na Alemanha, Portugal, no Japão e também na Flórida. Hoje eu falei com a Adriane, ela está na Flórida acompanhando o nosso programa ao vivo. Todos podem acompanhar este programa ao vivo, está sendo também filmado e gravado. Vai estar disponível no canal do YouTube, que tem o meu nome, João Carlos Baldan. Inscreva-se lá. E também na página da internet, que eu peço que curtam, João Carlos Baldan, Acupuntura e Alquimia. Quem desejar falar comigo, marca uma consulta, fazer avaliação, meu telefone 94806-3444. 94806-3444. Tem gente que prefere as duplas, né, as dezenas, 94, 80, 63, 44. Faltou um 4. 9, 48, 06, 3444. Sérgio, vamos começar falando o que é a microfisioterapia, como é que ela surgiu lá na França nos anos 80. Como você bem disse, né, a microfisioterapia ela foi criada na França, foi criada por 2 fisioterapeutas. Bem, a microfisioterapia ela vai em busca da causa primária das doenças. A causa primária com relação às marcas deixadas no corpo de eventos emocionais, traumas físicos, traumas emocionais, químicos, deixados no nosso corpo que acabam alterando toda a fisiologia normal do nosso corpo, né? E por conta disso acabam gerando doenças. E, como eu disse, a microfisioterapia é encontrar essa causa primária e estimular a inteligência do corpo na recuperação de tudo isso, e com isso os sintomas irem cessando e irem diminuindo. É muito interessante porque fica como se fosse uma espécie de cicatriz, né, Sérgio? Sim, mas não é uma cicatriz visível, é uma cicatriz celular, é uma cicatriz na célula mesmo. Sim. É uma memória, a gente chama de memória celular. É a memória que fica daquela situação que acaba desencadeando vários processos químicos e acaba desencadeando algumas doenças no decorrer do tempo. Agora, Sérgio, como é que você percebe que há uma cicatriz? Como é que existem umas avaliações, alguns testes? Como é que o paciente chega no seu consultório? Você começa a fazer uma anamnese para chegar no âmbito daquele tratamento? A primeira coisa que a gente faz é uma anamnese bem diversa, né? A gente faz uma anamnese bem sutil para buscar várias coisas. Uma conversa bastante longa. Para quem não sabe, o ouvinte que não sabe, a anamnese é o questionário inicial de uma consulta. E após isso a gente vai fazer a sessão da microfisioterapia. É guiado, a pessoa se deita, né, de roupa normal, e através de mapas que foram criados pelos 2 criadores da técnica, né, que é o Patrício Benini e o Daniel Grosjean, são mapas que eles fizeram mapeamentos embriológicos do corpo, vendo quais áreas tinham a mesma origem embriológica, né? Mesmo tipo de tecido, mesmo tempo de criação, né? E quando eu faço um teste, é justamente pegar essas áreas de mesma origem embriológica e fazer testes dérmicos, né? Quem está vendo pelo YouTube, eu vou fazendo testes no tecido da pele, que buscando é uma pressão, no corpo. Suave, não é nada grotesco, é uma coisa suave, por isso o nome microfisioterapia. Porque pequeno o toque, né? Porque o toque ele é muito sutil para buscar justamente essa rigidez causada por essas memórias. E onde há rigidez, há um conteúdo, como até falava Reich, da questão Sim. do orgônico, que tem uma tensão muscular, que tem a ver com algum conteúdo psicológico. Não só muscular, mas tecidual também mesmo. Tecidual mesmo. E aí, através dessa rigidez, eu vou buscando o que foi que ocorreu, o que foi que deixou aquela marca. Foi uma morte, foi uma separação, foi uma sensação de abandono, foi algum tipo de toxina, né? Por exemplo, de vacina, de medicamento, excesso de, por exemplo, fitoterapia, de chás. Você pergunta e toca e o corpo responde? São áreas específicas no corpo que a gente faz essa pergunta. Por exemplo, na região da clavícula eu tenho
a leitura de todas as toxinas. Né? Embriologicamente, todo o sangue do feto, né, tudo aquilo que o feto recebe da mãe, de alimentação ou mesmo de todas as toxinas, eles entram pela clavícula. Por quê? O sangue, o sistema sanguíneo, ele é a única coisa que o feto não cria. Ele recebe da mãe, ele recebe na área que justamente onde vai se formar as clavículas. Então, por isso que eu tenho a leitura dessas toxinas na clavícula. E aí eu tenho uma outra área, que é uma área na região inguinal, onde eu vou ler todas as emoções. Por quê? Quando você tem a formação do sistema límbico, né? Sistema límbico, para quem não sabe, é uma área no cérebro relacionada à interpretação das emoções no nosso corpo. E quando eu tenho a formação desse sistema límbico, ao mesmo tempo eu tenho a formação dessa região, da região inguinal, a região da virilha. Então, por isso que eu faço a leitura dessas emoções na região da virilha. Tanto o homem quanto a mulher. Tanto o homem quanto a mulher. Essa é uma explicação bastante interessante, porque ele está falando da epigenética, na verdade, da filogênese, que também explica os meridianos da acupuntura. É uma das explicações. Porque a partir da célula tronco, melhor dizendo, a primeira célula que começa a se desenvolver, é como se traçassem linhas energéticas que seriam depois tratados como os meridianos. O programa Salutis tem o patrocínio do Instituto Cognitus, que promove na segunda-feira, dia 9 de fevereiro, às 16h30, a palestra Astrologia, a energia dos astros no desenvolvimento diário. Conheça melhor a força da astrologia em nossa vida. O Instituto Cognitus fica na Avenida Ibijaú 331, Conjunto 91, em Moema. Repetindo, palestra Astrologia, a energia dos astros no desenvolvimento diário. A entrada é gratuita, segunda-feira, dia 9, às 16h30, com o instrutor Nando Barbosa. Repetindo o endereço, Avenida Ibijaú 331, Conjunto 91, em Moema. O telefone 3578-5241. 3578-5241. Sérgio, quais são as principais indicações para microfisioterapia? Ela é pré-operatória, pós-operatória, problemas emocionais, problemas fisiológicos ou para tudo isso? A gente fala que a microfisioterapia ela não tem ela não tem uma indicação certeira. Certeira. Ela funciona para vários tipos de patologias, né? O que a gente sabe que a gente não tem resultado de forma nenhuma com a microfisioterapia, que eu acho que é até mais fácil eu falar o que não tem resultado, é problemas neurológicos, né? Por exemplo, o cara teve um AVC, teve um derrame, né? Tem uma lesão medular, ou mesmo pacientes com algum tipo de síndrome, né? A gente sabe que a gente não tem resultado. Parkinson, Câncer também não, né? Câncer a gente tem uma ressalva de... A gente tem alguns mapas da micro especificamente para estimular o corpo a ele utilizar a quimioterapia mais facilmente, ele aceitar a quimioterapia mais facilmente, e aí com isso a pessoa tem menos reações à quimioterapia. Reações da aplicação, da né? aplicação da quimioterapia. Ou recuperação, inclusive. Também, né? Sim. Mas Parkinson, agora está se pesquisando mais coisas na microfisioterapia com relação a Parkinson. Mas até hoje não se teve muitos resultados significativos. Mas o que mais chega no nosso consultório lá é depressão, síndrome do pânico, problemas como eu sou fisioterapeuta e a minha noiva também é fisioterapeuta, chega muito pacientes com dores, né, fibromialgia, artrite reumatoide, doenças autoimunes. A gente tem tido resultados muito bacanas com lúpus, de pacientes que vieram tratar por causa do lúpus e parar completamente de ter que tomar os corticoides, né? Nível plaquetário
baixo. normalizado. Como é que consegue normalizar? Normalizado, totalmente normalizado. Muito interessante. O que você tem percebido na sua experiência clínica e prática dessas doenças autoimunes? Qual que é a base de desenvolvimento dessas doenças? Tem alguma emoção principal que ocasiona essas patologias? Doenças autoimunes, como é uma doença do sangue, né? E sangue, como eu falei anteriormente, é uma coisa que você recebe da sua mãe, ou seja, tem uma ligação familiar. Genética. Não, familiar mesmo. Sim. Então, toda vez que eu tenho um conflito com a minha família, com a minha geração, meu corpo vai assim, opa, peraí, eu preciso me defender disso. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou atacar a única coisa que me dá a maior ligação com a minha família, que é o meu próprio organismo. Então, eu vou começar a me atacar. Então, toda vez que eu tenho alterações familiares, alterações de conflitos familiares, eu vou desenvolver alguma coisa ligado a sistema imunológico. Uhum. Por exemplo, as alergias. A alergia, querendo ou não, ela é uma doença autoimune. Uhum. Então, toda vez que eu tenho um conflito familiar, eu tenho uma alteração no meu sistema imunológico. Uhum. No programa passado, são 23 horas e 16 minutos, no programa passado eu recebi aqui o Dr. Naif Tadeu, falamos sobre o sal indicado para hipertensão. O cloreto de sódio é um veneno e o sal verdadeiro com mais de 80 micronutrientes é ideal para a alimentação e o tratamento, inclusive, da hipertensão. Isso é quando falamos de sal do Himalaia, na sua forma original, holística, integral, sal inalterado, natural, como ele se cristalizou há milhões de anos na Terra. Sua extração é obtida através do degelo e aos pés da montanha do Himalaia. Sua composição é rica em minerais necessários ao organismo. Você pode comprar o sal do Himalaia e outros tipos de sais, mas sobretudo do Himalaia. O melhor sal do mundo. O melhor sal do mundo, né? www.lojadamimo.com.br www.lojadamimo.com.br, que é uma verdadeira loja virtual, atende o Brasil inteiro com produtos de qualidade e preços imbatíveis. Repetindo o site, www.lojadamimo.com.br, que é um dos patrocinadores do nosso programa. Agora, Sérgio, esse conflito familiar é com irmãos, são com pais, são com avós, ou ele pode ser de vários tipos e ordens? Geralmente é um conflito do filho com o pai ou com a mãe. Geralmente. Mas ele pode ser com qualquer pessoa da família. Qualquer pessoa que eu não aceito que aquela pessoa está na minha família. Uhum. Ou eu não quero estar naquela família. Eu não me aceito estar naquela família. E como é que isso se dá no tratamento, Sérgio? Então, através dos toques, eu vou identificando esses bloqueios que a gente chama na microfisioterapia. Vou dando essas informações, porque no caso de doenças autoimunes, é necessário que a pessoa tome consciência do que é que o corpo dela está querendo dizer para ela com aquele tipo de doença. A partir do momento que a pessoa toma consciência e eu estimulo o corpo a usar as inteligências naturais dele para fazer todas as correções que ele não conseguiu fazer naquela época, só com esses estímulos o corpo já normaliza, entra em homeostasia e aí os sintomas eles vão desaparecendo. Vai desaparecendo. E isso se repercute também na questão relacional da família, inclusive? Alguns momentos sim. Alguns sim. Alguns sim. Alguns querem matar e alguns agora só queriam torturar, por exemplo. Sim. Entendi. Se você tem alguma dúvida, ligue para 3016-1764, 3016-1765, 3016-1764 ou o mesmo prefixo 3016-1765 para fazer questões, perguntas ao nosso entrevistado de hoje, que é o Sérgio Bastos, um amigo há bastante tempo. Eu tenho a dizer que em relação à acupuntura, que a gente trabalha com a medicina tradicional chinesa, em relação às patologias que você falou, a gente trabalha sobretudo com o baço, meridiano baço-pâncreas. O baço é o órgão responsável pela produção de sangue
e também ligado ao órgão do pensamento, da reflexão, da mente, né? Você vê que com todas as coisas, todas as nossas medicinas atuais, a gente percebe que elas se juntam às medicinas ancestrais, a medicina tradicional chinesa. Dá sempre para fazer uma leitura, tanto da modernidade, né, que é a microfisioterapia, não deixa de ser algo bastante moderno, mas também se calcando em filosofias, em ciências ancestrais e passadas como anteriormente. E querendo ou não, apesar dos dois criadores da técnica eles não terem nenhum contato com a acupuntura ou com a medicina chinesa, a França é o berço da medicina oriental no Ocidente. Não, né? eu fiz aqui algumas matérias, eu já fiz programas aqui, Sérgio, falando o seguinte, que existem duas acupunturas, a francesa e a chinesa, que o pessoal da China fala, acupuntura francesa, pois é, e aí eu fiz um programa aqui, que é provando que a acupuntura francesa é mais chinesa do que a acupuntura chinesa atual. Eu tenho alguns amigos chineses, né? O Dr. Wu, com quem eu trabalhei bastante tempo. Ele mesmo, como chinês, ele vai há muito tempo para a China. Ele fala, não, até a acupuntura feita no Brasil é mais chinesa do que a acupuntura Não, com certeza. Eu estudei na mesma escola que o Dr. Wu, né, diga-se de passagem. Aliás, quero convidar os nossos ouvintes que na segunda-feira o Salutes também é apresentado na AltV, alltv.com.br. Eu vou entrevistar o Dr. Evaldo Martins Leite, que é o presidente da Associação Brasileira de Acupuntura, o primeiro homem não oriental a praticar acupuntura no Brasil. Começou em 1958, eu não era nem nascido, é uma verdadeira história da acupuntura no Brasil e ele vai estar presente lá e ele também fala isso. A acupuntura do Brasil é uma das melhores acupunturas do mundo e nós seguimos a linha francesa com muito orgulho, porque depois que veio o Mao Tse Tung, ele tornou aquilo uma acupuntura de terceiro mundo na China e nossa acupuntura francesa é melhor e mais chinesa do que a chinesa atual. Nós temos um ouvinte na linha, 23 horas e 21, pois não? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Quem fala? É Mônica. Oi, Mônica. Pois não. Boa noite, obrigado pela sua participação. Pois não. Como eu estou fazendo um trabalho paralelo, ainda estou em vias de pesquisa, Sim. Não sou fisioterapeuta, nem tenho pretensão da área da saúde, mas por outros caminhos, o que eu gostaria de saber é o seguinte, além da investigação fisiológica, essa carga emocional, ela também é passível nesse estudo, quando ele estuda todo de uma abrangência da causa? Obrigado, Mônica, pela sua... Tá bom? Obrigado pela sua participação e pergunta. A gente responde aqui no ar, tá? Antes do Sérgio... Obrigada, boa noite. Imagina, boa noite. Antes do Sérgio dar o seu parecer, eu me permito responder também como acupunturista e terapeuta quântico o seguinte, 90% das patologias que não sejam traumas físicos são ocasionados pelas questões emocionais. Os chineses antigos jamais separaram o organismo, a fisiologia orgânica das emoções. O estudo cartesiano da medicina científica, sim, separou, mas nos anos 70 agora existe a medicina psicossomática. Agora, os chineses antigos sempre trataram organicamente todo distúrbio emocional. Queria que você respondesse, Sérgio. Eu vou até além disso, porque mesmo um trauma físico, aquela área não fica lesionada, não fica toa, fragilizada, né? Não foi à toa. Então sempre tem um fator emocional que deixa uma área fragilizada e eu acabo tendo uma lesão física naquele local. Mas sim, como a gente faz essa pesquisa emocional também e faz esse tratamento emocional também. Como eu falei, o que mais chega pra gente lá no consultório são problemas de depressão, né, de síndrome do pânico. E só com os estímulos manuais, né, sem a gente precisar conversar muito, só com os estímulos manuais a pessoa já melhora notoriamente questões de depressão e de síndrome do pânico. Por exemplo, uma paciente que foi no consultório essa semana, né, o marido dela foi no consultório, porque ele foi buscar a gente porque a esposa não saía de casa, não saía de casa de jeito nenhum e depois da sessão ele me liga 2 dias depois, ela está indo pintar o cabelo, por exemplo.
Eu agradeço muito o Sérgio Bastos. Infelizmente, o nosso tempo já terminou. O Salutes é um programa patrocinado pelo Instituto Cognitus. Fica na Avenida Ibijaú 331, conjunto 91, 3578-5241. E pela loja da Mimo, www.lojadamimo.com.br. Quiser falar comigo, meu celular é 94806-3444. 94806-3444. Queria que você deixasse um contato, Sérgio. Meu contato é 4113-7706. Eu atendo em Pinheiros, próximo do Hospital das Clínicas, na rua Teodoro Sampaio. Meu site é www.microfisioterapiasaopaulo.com.br. De novo, meu telefone, 4113-7706. Muito obrigado, Baldan. Afinal, o País Saudável não é um país sem doença. País Saudável é um produto da soma de pessoas realizadas física, emocional, mental e espiritualmente. Então, avante a sua felicidade. Até sábado que vem, 23 horas, com mais um Salutes ao vivo. Obrigado pela sua participação, audiência. Muito obrigado. Termina aqui o programa Salutes. Apresentação do especialista em acupuntura e terapeuta quântico João Carlos Baldan. Termina aqui o programa Salutes. Apresentação do especialista em acupuntura e terapeuta quântico João Carlos Baldan.